Vamos continuar agora olhando para um segundo exemplo, tá? Pensa na seguinte situação. O João vai fazer um churrasco na casa dele, você imagina uma festa qualquer coisa que ele queira convidar pessoas, quer convidar os amigos da turma, ele quer convidar especificamente o Bruno e o Carlos. O Bruno diz que está tudo bem, mas o Carlos diz: eu vou se o Bruno não for. Então o João convidou duas pessoas, o Bruno e o Carlos. O Bruno disse: ok. O Carlos disse isso daqui: eu vou se o outro convidado, o Bruno, não for. Como você interpreta essa frase? Será que a gente tem um problema de relacionamento da turma? Será que o Carlos vai ao churrasco? Será que ele não vai ao churrasco? Bem, aqui nessa frase a gente não tem nenhum problema. Não há nenhum problema de relacionamento entre o Bruno e o Carlos, tá? O Carlos só disse que ele vai ao churrasco se o Bruno não for. É só essa informação que a gente tem por enquanto. Carlos irá ao churrasco se o Bruno não for. Ponto. O que é importante aqui para a gente é que ele não disse se ele vai ou não vai no churrasco caso o Bruno vá. A gente teria um problema se o Carlos dissesse que não vai ao churrasco se o Bruno for ao churrasco. Mas nota que essa é uma frase diferente do que está aqui em cima, tá? Esse cuidado ao analisar uma frase é muito importante na matemática. É importante de maneira geral, tá? Particularmente importante na matemática, que exige uma linguagem precisa, tá? Uma linguagem bastante precisa na hora de você estabelecer seus resultados, suas proposições, suas definições, etc. Uma coisa é dizer eu vou se o Bruno não for, outra coisa diferente é dizer eu não vou se o Bruno for. A gente vai tentar relacionar essas coisas ainda, tá? É importante fazer um comentário marginal aqui para a matéria, mas relevante. É óbvio que esse tipo de cuidado, distinguir esse tipo de frase desse outro aqui embaixo, não é essencial no dia a dia em que a gente usa uma linguagem com grande frequência ambígua, tá? Obviamente não é para você sair de uma aula de lógica tentando impregnar todo e qualquer comentário cotidiano com uma estrutura lógica rigorosa. O objetivo não é esse, tá? Bem, vamos lá. Vamos olhar mais um exemplo. Exemplo bem simples aqui. Se chove, então molha. Esse exemplo tem a mesma estrutura do exemplo anterior. É uma estrutura se então. Se chove, então molha. Se alguém for ou não for no churrasco, eu vou ou deixarei de ir. Tá? A estrutura é a mesma. Se então. Bem, se não chover, a gente pode concluir alguma coisa sobre molhar ou não molhar? Não. Eu estou dizendo, se chove, então molha. Se não chover, eu não sei o que acontece. Se não chover, pode não molhar, ou de repente alguém pode ligar o chuveiro e molhar as coisas da mesma maneira, tá? Então, se não chover, a gente não pode concluir nada. Se molhou, a gente pode concluir que choveu? Também não. Essa segunda informação não pode ser obtida a partir dessa frase. Se molhou, de repente foi porque choveu, de repente foi por outro motivo, alguém abriu a torneira. A gente está dizendo, se chove, então molha. Eu não sei que se molha, então chove. Não posso afirmar isso. Eu não sei o que acontece se não chove, tá? O que a gente pode afirmar a partir daqui? Se não molhou, a gente pode concluir que certamente não choveu. Afinal, essa frase nos diz que se chove, então molha. Se não molhou, eu nego essa conclusão aqui, então eu tenho que negar também a primeira parte dessa frase. Ok? A gente vai explorar esse tipo de implicação. Para a gente explorar, vamos pegar um exemplo da música popular brasileira, tá? A música famosa. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim. Qual é a parte que nos interessa dessa música? Tem gente que já está com o pé na cova, não bebeu, isso prova que a bebida não faz mal. Olha esse trecho vermelho aqui com atenção. Tem um prova aqui, né? Para gente, em matemática, provar alguma coisa é algo sério, né? Será que de fato isso prova o que o autor está dizendo?
vamos usar a nossa estrutura lógica. A gente tem a seguinte proposição, que a gente quer avaliar se ela é verdadeira ou falsa. Beber causa necessariamente problemas de saúde. Essa é a afirmação que a gente quer avaliar. Tá? Para provar que ela é falsa, a gente precisa encontrar alguém que bebeu e que não teve problemas de saúde. Tá? É a mesma estrutura anterior. Para provar que A não está contido em B, eu tenho que encontrar um elemento de A que não está em B. Tá? Para provar que essa afirmativa é falsa, eu tenho que encontrar alguém que bebeu, mas não teve problemas de saúde. Encontrar alguém que não bebeu, como a música diz aqui em cima, não é relevante. Encontrar alguém que não bebeu, em particular, teve problemas de saúde, não nos ajuda em nada a concluir o que quer que seja sobre essa proposição que a gente está tentando avaliar. Tá? Bem, a gente vai trabalhar com grande frequência o tempo todo com esse tipo de estrutura, mas vamos tomar sempre cuidado, tá? Aqui a gente está trabalhando em termos binários, tá? Mas frequentemente é óbvio que a gente deveria trabalhar em termos contínuos, não binários de maneira geral, tá? Tons de cinza. Você tem que avaliar qual é a frase relevante para o seu estudo. Por exemplo, de repente a frase relevante não é essa daqui. Tá? Pode ser beber a partir de determinada quantidade, pode aumentar a probabilidade de haver problemas de saúde para pessoas com certas características de saúde. Isso daqui tem muito mais informação, é muito mais difícil de avaliar do que essa primeira frase aqui. Tá? A gente não está mais trabalhando em termos binários porque tem várias condições adicionais que a gente quer considerar. Tá? Por que isso é importante para a gente? A linguagem só nos ajuda se ela for precisa e, além disso, se ela descrever o fenômeno relevante para estudo. Tá? Beber causa necessariamente problemas de saúde não é uma afirmativa particularmente relevante para a medicina. Tá? Essa segunda afirmativa daqui é mais relevante, essa primeira não é tão relevante.